Olá, bom dia, são 7h51, quinta-feira, 15 de outubro. Esta é a TV Senado e você está assistindo ao Senado Agora. O presidente do Congresso, senador Renan Calheiros, informou na noite desta segunda-feira que pretende convocar uma nova sessão do Congresso em novembro. Nós não vamos precipitar a convocação do Congresso Nacional. O regimento manda que nós façamos a convocação do Congresso Nacional na terceira semana de cada mês. Então, certamente, nós vamos convocar em torno da terceira semana, mais ou menos no dia 17 de novembro. Perdão, mas a fala do senador foi na noite desta quarta-feira. Até maio do ano que vem, proprietários de terras em todo o país devem fazer o cadastro ambiental rural. Daqui a pouco, às 8 horas, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária faz audiência conjunta com a Comissão de Meio Ambiente para discutir o assunto. O senador que solicitou o debate explica a importância desse cadastramento. Cada propriedade com o cadastro ambiental rural vai ter a sua identidade registrada. O que tem de reserva, o que tem de mananciais, o que tem de área produtiva, de forma que é através desse cadastro ambiental rural também que as pessoas acessarão mais facilmente ao crédito, ao seguro, aos benefícios para a defesa do meio ambiente. Então é muito importante que todos os produtores rurais, pequenos, médios, grandes, façam o seu cadastro ambiental rural ainda este ano, se possível, porque isso vai ser muito importante para o Brasil e, sobretudo, muito importante para cada proprietário. A CPI que apura denúncias de irregularidades no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, se reúne hoje às 9 horas. Os senadores fazem a cariação entre Hugo Rodrigues Borges, funcionário do escritório J.R. Silva Advogados, e a contadora Gigliane Maria Bessa Pinto. Nós vamos fazer uma cariação entre o senhor Hugo, que era motorista do escritório núcleo nervoso da corrupção dentro do CARF, do Conselho Administrativo do Contencioso, com a senhora Gigliane Bessa, que era a administradora desse escritório. Nós já ouvimos o senhor Hugo, que nos prestou informações extraordinárias. A senhora Gigliane também já foi ouvida por nós, mas não deu as informações que nós esperávamos que ela fosse nos prestar. E ela é que administrava e fazia a distribuição de todo esse dinheiro sujo que o motorista Hugo buscava aos bancos. Através de uma cariação, eu percebo que a senhora Gigliane venha realmente contribuir com o nosso país, em primeiro lugar, com o nosso povo e com os trabalhos da CPI. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quinta-feira. A Comissão de Relações Exteriores sabatina embaixadores indicados pela presidente Dilma para representações brasileiras. Rubem Antônio Corrêa Barbosa para a Indonésia, Ana Maria Sampaio Fernandes para a Bulgária e Macedônia e José Stanislau do Amaral Souza Neto para a Tunísia. O marco regulatório da educação à distância será discutido em audiência pública na Comissão de Educação. E a Comissão Mista sobre Mudanças Climáticas faz audiência pública para debater a crise hídrica na região do Vale do São Francisco. O Congresso instalou nesta quarta-feira 5 comissões mistas que vão analisar medidas provisórias. Entre as matérias está a que trata da reforma ministerial. As 5 medidas provisórias fazem parte do novo pacote de ajuste fiscal do governo, anunciado em setembro, para aumentar a arrecadação e reduzir o déficit previsto para 2016. A MP 696 reorganizou a estrutura e as competências administrativas de órgãos do Poder Executivo. A presidente Dilma Rousseff reduziu de 39 para 31 o número de pastas na esplanada. A medida determinou a fusão de 2 ministérios, do Trabalho e da Previdência Social,
acabou com o Ministério da Pesca, que teve as funções transferidas para o da Agricultura, reuniu 3 secretarias ligadas à Presidência da República. A das Mulheres, a da Igualdade Racial e a de Direitos Humanos vão formar um só ministério. E ainda extinguiu a Secretaria de Assuntos Estratégicos. As secretarias de Relações Institucionais e da Micro e Pequena Empresa foram incorporadas pela Secretaria de Governo, criada para substituir a Secretaria-Geral da Presidência. A MP substituiu o Gabinete de Segurança Institucional pela Casa Militar da Presidência da República. E a área de inteligência foi para a Secretaria de Governo. Essa medida provisória é resultado de uma reclamação da sociedade que pedia a diminuição do tamanho do Estado na economia, como também a redução de ministérios. Ela reduz em 8 ministérios, fazendo uma série de adequações e fusões, e agora vamos iniciar um ciclo de audiências públicas envolvendo as entidades do funcionalismo público federal, um segmento voltado para ouvir as entidades da sociedade civil, a juventude, mulheres e uma série de outros movimentos, e vamos ter também uma terceira audiência pública envolvendo os setores do governo que dialogam diretamente com esse tema. Penso que esse relatório vai ser síntese de um conjunto de audiências públicas que gostaríamos que faremos para ouvir todos os setores envolvidos. E só ao final a gente vai poder dizer se haverá mudanças ou não na medida provisória. Entre as outras medidas provisórias que os parlamentares começam a examinar a partir de agora, a MP 693 isenta de impostos empresas distribuidoras de energia elétrica para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. A MP 694 aumenta de 15% para 18% a alíquota do imposto de renda retido na fonte, aplicada aos juros pagos sobre o capital próprio aos sócios ou acionistas de empresa. E a MP 695 autoriza que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal tenham participação em instituições financeiras até 2018. E chega ao Senado nos próximos dias a medida provisória que permite às empresas em dificuldade financeira reduzirem a remuneração e a jornada de trabalho de seus empregados em até 30%, desde que não sejam demitidos sem justa causa. O texto foi aprovado ontem pela Câmara dos Deputados. A MP criou o Programa de Proteção ao Emprego. Com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT, o governo federal paga até metade da parcela do salário que o trabalhador deixar de receber, limitada a 65%, R$ 900, do teto do seguro-desemprego, atualmente R$ 1.385. Mulheres parlamentares de todo o país estiveram no Congresso Nacional nesta quarta-feira. Elas se reuniram para o encontro dos entes federados pelos direitos da mulher. O principal tema em debate foi a baixa participação feminina na política brasileira. Hoje elas eram maioria, mas normalmente não é bem assim. A necessidade de maior presença feminina nas casas legislativas brasileiras foi defendida pelas mulheres e também pelos homens. Quando se faz o apanhado de quase 200 países, o Brasil está entre os últimos colocados quando o tema é participação das mulheres nos parlamentos. E isso piora os parlamentos. Os participantes debateram e assinaram a Carta de Brasília, uma manifestação por um pacto estratégico em defesa dos direitos das mulheres. Na carta, eles pedem a rápida aprovação da PEC já aprovada aqui no Senado, que estabelece uma reserva mínima de vagas para as mulheres nas casas legislativas. Os signatários da carta pedem ainda empenho na aprovação da PEC que garante a presença de mulheres nas mesas diretoras das casas legislativas e a criação de órgãos para representar os interesses das mulheres nas esferas política e administrativa. O Brasil apresenta um dos menores índices de presença feminina nos parlamentos. No Senado Federal, 15 dos 27 estados brasileiros não têm representação das mulheres. É inaceitável que sejamos mais da metade da população e, entretanto, sejamos ainda tão poucas nos espaços de decisão política, inclusive nos parlamentos. O poder no Brasil, infelizmente, ainda é escrito com letras masculinas e essa realidade nós vamos mudar juntas. Nós aqui no Congresso Nacional temos muitas medidas
que tramitam na nossa casa, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Assim como tenho convicção e certeza absoluta que nas assembleias legislativas são muitos os projetos de leis que tratam dos direitos das mulheres. Na Câmara de Vereadores também. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.